preocupada que meu marido não chegou ainda. Mas ainda bem que você não me gravou, tá num surto de raiva. Ninguém gostou da fofoca, né? Não, vamos falar de surto de raiva, um surto de raiva literário, que sou eu, recebendo mensagens no meu inbox das pessoas dizendo... Eu ia puxar esse assunto para falar que a pessoa que mandou suponho que não gosta de Dark Romance não deve ler Dark também. Porque claramente Twisted Love não é. Gente, sério, Amor Corrompido. Não, e não foi uma pessoa. Foram várias pessoas que mandaram no meu inbox perguntando assim: mas você não deve gostar de Dark, por isso que você não gostou do livro. Amiga, eu não fui ler um Dark. Não é. É só pra mim um livro que tá escrito errado. Pra mim é um livro mal escrito. Mas assim, gente, a pessoa que me mandou que o fato de eu não ter gostado de Amor Corrompido, né, da Ana Huang, quer dizer que eu não gostei desse livro porque eu não gosto de Dark. Não foi a pessoa, foram as pessoas, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu fiquei, assim, um pouco irritada hoje com esta ideia de que isso, gente, e aí teve uma galera que falou assim, não, mas eu gostei do livro, que pra mim ele é um dark, ele é meio 50 tons de cinza. Não, ele não é. Quer dizer, eu não li 50 tons de cinza, mas o cara era ruim assim também, que nem o Alex. Mas eu também não li 50 tons de cinza, eu já li atrocidades, entendeu? Atrocidades. Eu acho que Assombrando Adeline nem é tão pesado assim, perto de umas coisas que eu li. E assim, aquilo não é Dark, sinto muito. Sinto muito, sim, de verdade. Assim. De verdade, eu sinto... Nossa, meu coração até parou agora. Não, a Adeline não foi forte. Eu nem li a Adeline de tanto que eu tenho medo. Mas ele é pesado. Vou contar para vocês, eu não queria ler a Adeline por causa da cena com a arma. Eu falei, eu não sou obrigada, não preciso ler isso. Coisa ridícula, não quero ler um negócio desse, não sou obrigada. Aí eu fui ler Den of Vipers, que é um harém, e, né, falou harém, vou ler, não tô fazendo nada. E ninguém me avisou que tinha uma cena com uma arma e uma cena com uma faca. Aí eu li, e assim, com a faca, tipo, pensa que é o cabo, tá? Então é o cabo, fica a lâmina, e a pessoa tá lá se cortando, entendeu? Porque ele tá ali também. Então, né? Aí eu falei, bom, se eu já li isso, por que não ler a Adeline? Aí eu fiquei muito cadelinha do Zaid. Foi assim que eu virei esposa do Zaid Meadows. Não, mas aí é que tá o negócio para mim. Você foi ler um Dark, entendeu? Já tinha um lado assim, já tá ali, ok, aberto para transgressões aqui, ó. Não tem limite, o limite, ri a cara do limite. Mas quando você vai ler um romance, porque eu fui ler Ana Huang, eu fui ler um romance. Então aquilo ali, para mim, é a romantização de um cara tóxico, abusador e controlador. Então, assim, quando você coloca isso no contexto de romance, você tira desse lugar, para mim você está dentro, sei lá, do Dark, você tem uma atmosfera de fantasia, de algo que não é possível, de algo que não é aceitável, mas que está ali dentro. Agora, no romance, para mim, criou bordas e bordas estranhas. Mas é isso. Foi estranho para mim. Pode falar. Eu vou acrescentar os meus 50 centavos. Não acho que seja um Dark, pelo menos os dois que eu li. Nenhum dos dois achei que foi Dark. Eu já li umas coisas também pesadas e estranhas e não chegou nem perto daquilo. Mas acho um romance mais pesado do que os de normalmente. Amor Corrompido eu acho ruim. Tem várias questões ali que eu fiquei, nossa, não passou, não gostei dos personagens, não gostei do Alex, não gostei da Ava, não gostei do plot, já fiz uma resenha. Tiveram umas coisinhas que eu fiquei, bacaninha. Mas teve outras que eu fiquei, não deu. O segundo, ele também é um pouco mais pesado, que o risco é aquela coisa, ela vai ser minha a todo custo. Mas no contexto dele e o jeito que ele põe aquilo encaixa. E aí você fica, fofo. O dele tudo bem. E ainda é um romance muito mais intenso do que sabe, essa coisinha mais água com açúcar, mais fofinha. É uma coisa mais que você fica sem fôlego. Mas o deles encaixa aquilo ali.
O do Alex, você fica, moço, para e vai buscar ajuda. Eu só Você conseguia pensar assim, ele precisa de 800 miligramas de Lexapro, entendeu? Ele está precisando de alguma coisa assim. Ele está precisando de medicação, está precisando de acompanhamento médico, está precisando entrar na fila do CAPS. É só isso que eu tenho para contribuir sobre esse livro. Amiga, eu fiquei pensando assim, ninguém vai avisar essa menina, não? Ninguém vai comunicar essa menina que isso não é saudável. Ninguém vai chegar para ela e falar, querida, pisque 2 vezes se você precisar de ajuda. Assim, gente, vocês me conhecem, eu leio muito rápido. Eu demorei quase 2 meses para ler esse livro, de tão chato que tava. Eu lia uma frase, aí vinha, Alex Volkov, ele é um CEO. Eu ficava, meu Deus, por que eu tô me sujeitando a isso? Por que eu estou lendo CEO? Eu nem gosto dessas merdas. E, gente, eu li como romance também, tá? Foi tipo uma tentativa de ler um romance contemporâneo que não era fantasia, e não era dark, e não era harém. Aí eu descobri que eu não gosto de romance, porque o que eu li foi esta merda. Entendeu? Eu passei meses falando, não gosto de romance. Aí eu li o que eu dei para Andressa, que é o 7 Dias em Junho, que é um romance. Aí eu gosto sim. Eu não gosto do Alexo? Gente, se tem uma coisa que me irrita nesse romance, é como a Ava e o Alex ficam destacando o tempo todo como ele é incrível. Gente, isso me dava um ranço. Eu acho que mais ele do que ela. Porque ela fala, eu acho ele muito incrível. Ok, você tá apaixonada. O amor te deixa cego? Sim. Mas ele falando, como eu sou incrível. Porque eu sou muito genial. Porque eu não esqueço nada. Nossa, sabe? Para. A gente gosta de um cara arrogante, mas você é só metido mesmo. Ou então, como eles ficam destacando marca de roupa e de carro e dessas coisas. Eles ficam lá, porque eu tô vestindo um Armani, um Bentley e um não sei o quê. Eu fico, é um terno. Eu tô te imaginando com um terno. É isso. Acabou. Eu nem sei como é um Armani da pessoa. Ai, que coisa chata. Mas a gente já começou esse podcast, a gente já tá no ar, a gente já tá on. A gente já está aqui, ó, destilando o nosso pequeno veneno, porque eu tô irritada e eu tô aqui botando fogo em todo mundo. Gente, bem-vindos a mais um episódio da Sociedade Literária. Bem-vindas, sócias. Adorei que no último episódio a gente usou essa palavra e para mim ficou assim perfeito. Bem-vindas, sócias. Esse podcast aqui é para você que já se apaixonou por pelo menos 1 ou 2 homens com asas, com garras. Eu sou a Dre, do Dre Literária, e estou hoje aqui para falar de um livro que abalou as minhas estruturas recentemente, que entrou ali, ó, pro meu... Como é que o pessoal fala mesmo? Que é tipo, não é o meu Olimpo, o meu Império Romano. Acho que é isso, o Império Romano. Olá, eu sou a Gabi, eu sou fundadora da página Creme e Castigo, e eu estou aqui, sem ter lido o livro, vejam só, me colocando a cara a tapa, para eu descobrir se este moço, se este par romântico, interesse amoroso, vai entrar para o meu harém de maridos literários ou não. Muita atenção hoje. Oi, gente, eu sou a Paty, eu sou do Literapati. A minha missão de vida hoje é fazer a Gabriela colocar o Kingfisher no harém dela. Porque há alguém que disse que ela não vai gostar. E a minha missão é provar que ela vai gostar sim. Ele tem potencial sim. Então talvez eu defenda demais o Kingfisher hoje, tá? Vocês já me perdoam. E aí, recados. Tem que seguir a gente no Spotify. Ativa o sininho aqui, deixa um comentário, se inscreve no canal, manda para todo mundo o link, ajuda a gente a espalhar a palavra. Vocês estão vendo, a gente voltou a responder. Olha só, palmas para nós. A editora vai colocar aqui um palma rolando. E aí manda, porque a gente está sempre surtando. Aí vocês têm que surtar com a gente fica amigas assim. Combinado? Então, bora. Ai, gente, que delícia surtar junto, né? Ai, eu tô tão feliz de falar de Quicksilver, gente, que esse livro, como diz a Gabi, ai, meu Deus, gente. Assim, ó, a autora é a Callie Hart, lançado pela Rocco aqui no Brasil. Ele é o primeiro volume de uma possível série, ou trilogia, ou heptalogia, ou minissérie com 300 páginas de bônus. Teremos POV? Eu não sei, ainda estamos investigando, mas eu só posso dizer para vocês, assim, que Kingfisher, ele é uma mistura de tanta coisa boa que a gente já viu nessa literatura de crushes. E para mim ele é uma mistura de Castile com Xaden
com pitadas de Reasoned, e aí deu esse homem cheio de borboletas. Eu tô apaixonada, gente. Eu tô, assim, encantada. A Paty, inclusive, falou, meu Deus, Andressa está abalada por esse livro. Eu tô. Pensa assim, ó, que daí ele vai chegar assim e falar assim, minha pequena Oxa. Aí você fica... Estou ouvindo a risadinha do Renan, porque o Renan está lendo, neste momento, Quicksilver. Aí o pobre vai tomar uma chuva de spoiler hoje. Mas tudo bem, porque você gosta, né, linda? Ele não se importa. Ainda bem, né, que se importasse, tá meio fodido hoje. Em minha defesa, eu vou me lançar um desafio. Eu tô terminando um, eu tô quase no finalzinho, e aí eu vou começar Quicksilver em seguida. A minha missão é acabar o livro antes desse episódio ir pro ar, para eu comentar, quando chegar subir o nosso vídeo, eu comentar com vocês nos comentários o que eu achei realmente do livro. Então fica aqui o meu desafio. Ou se você amiga também, a Patrícia, futura editora, ela pode colocar no final do vídeo o seu testemunho, falando que agora ele é seu marido também. Calma lá. E ela não colocou uma possibilidade, entendeu? A Paty já meteu uma afirmação. Não vamos colocar os bois na frente do carro. Eu deixo meu vídeo no final falando o que eu achei. Se ele entrou ou não entrou, eu revelo no final do vídeo. Fica aqui a dica. Voltando, falar rapidinho da autora. A Kari é uma autora inglesa que ela mora nos Estados Unidos hoje em dia. E ela ganhou destaque mundial com Quicksilver. Mas ela já era uma autora antes. Ela tinha publicado muito Dark Romance e Dark Academia. A gente estava falando de Dark e já veio uma autora de Dark. Antes de ela entrar para a romantasia com esse, e aí ela explodiu. Tem muita gente comparando com Quarta Asa e a Kotar. Gente, gatinho na tela, hora do like. Vejam como ele cresceu. Agora vai ter que gravar, amor. Então vamos lá, vamos falar o que fala Quicksilver, né? Então vamos conversar um pouco aqui. Em Quicksilver a gente, na verdade, acompanha a Saeris Fane, que é uma ladra, e ela é alquimista, e ela sobrevive desviando água, porque a água é o bem mais precioso que tem em Zilvarém, que é onde ela mora. E ela esconde um dom proibido, porque ela manipula metais. Então, né, maravilhosamente, um dia, assim, ela faz uma grande cagada. Ela não, né, o irmão dela faz uma grande cagada. Por causa do irmão dela, ela acaba... ela vai ser julgada, ela é levada para a rainha e não sei o quê. E aí ela vai morrer. Amiga, né? Quem faz a cagada é ela mesma, viu? Mas ela que o irmão, né? Ela que rouba. Ela rouba porque ela quer proteger o irmão, ela quer salvar todo mundo, aí ela rouba o negócio e ela vai... Ela faz a cagada lá de começar a falar as coisas e vai falar com o Carrion, amiga. Ela vai proteger o irmão. Amiga. Não, gata, que eu me lembrei, não. Porque ela rouba, aí o irmão dela não sabe que ela roubou, aí a hora que ela vai falar com o Carrion lá, ele fala, se você roubou esse negócio, melhor esconder. Aí o irmão dela vai esconder, só que ele meio que... A manopla. Ela roubou. Isso, ela rouba a manopla. Não, isso sim. Aí ela vai falar com o irmão dela. Aí o irmão dela começa a causar onde eles estão, e aí ela, para defender o irmão dela, que ele fez uma cagada, dá o rolê. Era isso que eu queria dizer. Ah, tá bom. Então, enfim, gente, é isso. Né? Ela tem esse imbróglio todo aí, ela é presa, e aí ela vai ser julgada, levam ela para um lugar para falar com a rainha, tá? Ela, um guarda e a rainha, acho que são só eles três, não lembro. E tem nesse lugar uma espada numa piscina de coisa ali. Tipo, você não sabe se é água, o que não é. E aí, de repente, no meio daquela treta toda, um gostoso sai de dentro dessa piscina e meio que salva ela porque ela tira a espada, né? Ela consegue tirar. É uma coisa meio a espada da lei da Disney, sabe? Quando o Arthur consegue tirar a espadinha, ela tira a espadinha, só que ela não é tão raquítica quanto aquele Arthur do desenho. E aí um gostoso sai e fala: olha, ué! Aí ele vai lá e salva ela, e ele leva ela para onde ele mora, que é Ivelia, se eu não me engano.
Então, que é o mundo dos feéricos. E aí, a partir disso, a história se dá. E eu achei esse pedaço um pouco a Kotar, que eu falei, ela faz uma coisa, o cara vai lá e leva ela embora, e ela é obrigada a morar neste reino. Eu achei isso um pouco a Kotar. Mas então, assim, como diz a Paty, é que aí entrou Kingfisher do portão de Ayun, eu não sei como que pronuncia, eu nunca sei como pronuncia, vou falar, tipo, quando eu dizia Xaden, Xandão, então vai ser portão de Ayun. O guerreiro férico mais desconfiado, que guerreiro, gente, o guerreiro férico mais desconfiado, perigoso, enigmático do multiverso literário, gente, porque sim, ele transita por Akotar, pela galera de quarta ata, ele transita por tudo. Então, assim, a relação deles fica uma corda bamba. Tem, tipo, sabe aquela coisa assim, um meio que atiçando o outro, respostinhas um pro outro, porque, gente, os dois parece que saíram do meio da torcida do Flamengo no Maracanã. Assim, eles falam tanto palavrão, mas tanto palavrão que esquece a mocinha pura e querida, sofrida. Não temos essa personalidade aqui. Então, assim, é muito palavrão, muita coisa, muita tensão. E ameaças, promessas de bom, de que ninguém entendeu se é mágico, se é emocional. Ai, que delícia. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Vou colocar aqui a minha primeira dúvida, como a pessoa que não leu. A Saeris não é essa personagem que fica arranjando desculpa pra ele, certo? Ele trata ela mal e ela fica puta com ele. Fica. E é um trata mal, assim, quase paternalista. Ele trata ela mal mesmo, tá? Ele trata ela mal mesmo. E é bem desse lugar, tipo, eu sou férico, imortal, e você é uma humana, e a sua expectativa de vida é tipo um peido na minha existência. O que, quando você coloca em proporção, é verdade, certo? E ele fala coisas que a gente vê vários féricos falando em vários outros livros, só que ele fala de um lugar aonde ele acredita no que ele está falando e ele acredita que um humano é inferior. Então, tipo, ele faz um pacto com ela quando ela está em Ivelia, ela fica muito mal porque o irmão dela ficou lá naquela bosta de cidade que não tem água e não sei o quê. E ela quer que, para ela ajudar ele tem que buscar o irmão dela. E aí ele faz um pacto com ela. E aí, obviamente, o pacto não dá certo, ela vai peitar ele, tipo, e aí, você fez um pacto? Ele falou, mas eu usei palavras específicas. E isso é uma coisa que a gente aprende, por exemplo, em Akotar. Se você nunca leu nada sobre mitologia celta, não sei o quê, e o seu primeiro contato com raça de féricos, ou fadas, ou etc., nesse livro, ou foi em Akotar, por exemplo, você tem isso, né? Que os feios eles não podem mentir, que eles fazem acordos, que você não deve, que é muito ardiloso, não sei o quê. Só que sempre que a gente vai ver isso num par romântico, é de um lugar que ele não quer ferrar a outra, porque já, tipo, ai, tadinha. E o Fischer toca foda-se. Ele, tipo, você é trouxa? Então tá bom, então eu vou esfregar na sua cara que você é trouxa. Eu vou fazer e eu vou esfregar na sua cara. Então ele não ensina ela pelo amor, ele ensina ela pela dor mesmo, assim, sabe? Então, só que ela fica puta de volta e ela manda você é cuzão, você é maldito. Então eles ficam nesse gato e rato um tempão. Mas ela não fica passiva, tipo, ai, ele me xingou. Ai, mas é porque ele me ama. Não vai neste lugar. Me lembra um pouco o comportamento do Lucian com a Feyre em Akotar. Me lembra muito. Então, assim, é um livro que, para mim, ele faz, assim, ele traz muita coisa de alguns livros que eu li. Então, acho que isso é alguma coisa que algumas pessoas reclamaram. Mas é que, para mim, foi super bem escrito usando exemplos que rolaram. Então, assim, ele parece muito com o Lucian, porque o Lucian não trata a Feyre bem no começo. Assim, boa parte do primeiro livro, ele não é legal com a Feyre. Ele tem esse lugar de chamar meio que ela de burra, sua humana, mas não é uma humana legal, é uma humana de xingamento. Então, assim, tem algo muito similar com isso. E aí eu sei que fica uma sensação, tipo, ai, meu Deus, mas ele tá xingando ela e tal. Só que também nisso, no meio disso, fica ele vai deixando escapar uma tensão entre os dois, vai deixando escapar um foguinho no rabo entre os dois. Então, Aqui, uma pequena Oxa ali. Aí você fica assim, que porra é pequena Oxa? Por que ele tá chamando ela disso?
Aí, de repente, tem ela falando que ela se sente muito atraída por ele. Aí você vê que a hora que ela tá perto, ele automaticamente fica na defensiva. Então tem uma coisa ali também que você, tipo, tem uma tensão acontecendo ali. E é muito maravilhoso a hora que um terceiro elemento aparece. E o Fischer precisa encarar o fato de que outra pessoa comeu ela. Porque quando ele vai buscar, lembra que ela faz um pacto com ele, tipo, ai, traz meu irmão e eu vou te ajudar? Ele traz, ai meu Deus, ele traz o ex dela. Ele não traz o irmão. Porque ele chega lá e sente o cheiro, né? Que tem esse negócio do cheiro. Aí, ao invés dele trazer o irmão, ele traz o ex. E a hora que ele descobre que é o ex dela e o porquê aquele cara cheira a ela, ele faz, né, amiga? Ele faz um pequeno tratamento de choque ali, uma limpeza quase espiritual. Ele faz lavar a alma do cara, literalmente. Manda fadas com grandes aqui para lavar o Kingfisher do cara, lavar a parte íntima do cara para poder tirar o cheiro dela. Então, assim, aí a gente entra no lugar de humor. Então, toda essa tensão, esse lugar do xingamento, também começa a ir para um lugar de humor, porque entre esse cara no meio, ele é muito engraçado. Ele tem uma alma de Ridoc. Só que como se o Ridoc tivesse ficado com a Violet antes do Xaden. Então, imagina o Xaden tendo que lidar como Ridoc se ele tivesse ficado com a Violet e o Ridoc sem papas na língua, falando o que pensa, sem filtro. E contando tudo que fez com ela. E por que ela deveria ficar com ele de novo. E o que ele vai fazer com ela. E não sei o que, não sei o que lá. E como são os únicos dois humanos, eles naturalmente estão sempre colocados juntos. E aí o tempo todo são eles dois interagindo e o Fischer emburrado assim, tá ligado? Tipo, o puro creme. É maravilhoso. É maravilhoso, porque assim a gente consegue ter um personagem secundário, amiga, que não é só um personagem secundário, entendeu? Ele vai dando esse lugar, essa quebra na tensão, e ele vai ser responsável por um dos maiores plots do livro. Porque, tipo, ele é o maior plot twist do livro, sem sombra de dúvida. Ele é o maior plot twist. Então, tipo, você vai lendo o livro achando que você tá indo, tipo, ele é um personagem. Ele é um fofo, ele é um personagem. Ele é um alívio cômico. E no final ele é maravilhoso. Gente, tanto que eu terminei esse livro, lembra quando a gente terminou, Gabi, Interim, que a gente gostava era do Sogro? Que a gente esqueci o nome. Ser gay, o melhor. Ser gay, o melhor. Então, eu terminei esse livro, assim, dividida numa paixão entre Kingfisher. Claro, gosto de Kingfisher, mas o Carrion tem meu coração. Entendeu? Eu gosto muito do Taladaios também, queria dizer. Eu também. Porque eu adoro a sonoridade do nome dele. Eu adoro falar Taladaios. É quase um trava-línguas. E o Renan tá lendo, eu fico assim, Taladaios já apareceu? Aí ele, não, Pátio. Aí passa, sei lá, mora. Taladaios? Aí ele, caralho, Patrícia. Então, assim, amo Taladaios também. Mas aí você colocou aqui, né, que o grande Gabi fez o nosso roteiro, você colocou pra gente aqui o que funcionou bem no livro. Acho que a gente respondeu, que tudo que funcionou, a dinâmica e tudo mais. E o que a gente não curtiu? Vamos ver. Paty, o que você não curtiu? Eu não sei o que eu não curti. Eu acho que é uma grande cagada. A gente falou que não gostou no primeiro livro de uma série. Então, sei lá, teve ponta solta. É o primeiro livro. Eu não sei o suficiente sobre os deuses. Primeiro livro. Então, assim, eu acho que como um livro introdutório, ele é bem bom. Eu não acho ele difícil, não. Eu não entendi o hype. Isso eu confesso. Eu não acho que é uma obra-prima que mereça o hype que teve. Por exemplo, Quarta Asa. Quarta Asa, entre lançar e estourar, foi pouco tempo, mas eu entendi. Tipo, porra, é um ótimo livro, é um ótimo mundo, é um ótimo não sei o quê. É muito diferente de tudo que todo mundo estava fazendo ou vinha apresentando. Ainda que seja uma academia, não está nesse lugar de Dark Academy. Então, enfim, eu entendi o hype. Agora, com o Quicksilver, eu não entendi muito, não. Eu gostei muito do Fischer. Eu gostei o suficiente para teorizar. Então, isso já diz muita coisa.
Só que eu até agora não entendi muito hype, assim, não. Tipo, gente, vocês estão lendo o quê para isso? Vocês estarem achando maravilhoso? Eu entendi o hype, assim, eu acho. Acho que é porque é um livro que desde do primeiro capítulo até o final, ele é gostosinho de ler, assim. Então, acho que talvez por isso ele é um livro que todo mundo curtiu, ele é um livro gostoso. Mas eu acho que, se falar o que eu não curti, é que eu acho que não é exatamente inovador, assim. Como eu falei, eu não sei se é meu cérebro que funciona assim, mas eu fiz muitas conexões com livros que eu já tinha lido. Tanto que eu falei, tem dose de Cashel, tem dose de Zayden, tem dose de Riz. Esse pedaço aqui parece com ela, a relação dela com Lucian. Esse pedaço. Então, assim, para mim, eu consegui ver muito de outros livros. Então, eu acho que a autora pegou muito do universo da fantasia e transformou no livro, pegou o melhor de vários livros e fez uma farofinha muito boa. Então, para mim, ele é uma farofinha bem gostosa. Por isso, hype, assim, porque tem vários livros que são legais. Que, né, eu li agora recentemente A Ponte Entre Reinos, li Fantasma, li. Qual que é outro que eu li? Meu Deus do céu, minha cabeça é uma coisa. Eu li esses daí que estão no hype. Ali, O Caçador Sem Coração, que são livros gostosos, mas eles têm uma oscilação, assim, sabe? Vai e volta, fica legal, daqui a pouco dá uma entediada, fica. Esse é o tempo inteiro legal, porque ele é agitado, tem muita coisa acontecendo, tem o Carol, que é um alívio cômico, então acho que ela conseguiu usar tudo que a gente gosta. Então, para mim, tá bem legal, vou continuar a série, adorei o livrinho, tô querendo já que venha o próximo. Querendo ver o Carrion. Animadíssima pro livro 2. Animadíssima. Eu quero muito saber as coisas. Fala, Gabi. Eu tenho já considerações, então. Juntando aqui, só na investigação. Talvez eu goste mais do Carrion do que do Fisher, pelo que vocês falaram. Porque estava eu um dia conversando com uma amiga e aí eu descobri o que exatamente liga todos os meus maridos. Não é eles terem cabelo preto. Coincidentemente, eles têm cabelo preto. Não é eles serem o passado sombrio ou qualquer coisa assim. O que me liga de todos é que eles viram o pior lado da protagonista e eles escolheram ficar. Não teve entre os meus personagens aquele momento do término. Eles não escolhem isso. Acho que teve um até que teve o término, mas sempre parte dela. Ele nunca escolhe isso. E essa é uma coisa que me atrai muito. Então, falar que o Fisher ensinou ela pela dor não é uma coisa que eu acho que vai me atrair. É por isso que, por exemplo, eu não gosto muito do Cardan. Porque, primeiro, convenhamos que não teve muito romance ali. Como eu sempre digo, até hoje eu estou esperando o momento em que alguém me diga, foi ali que eles olharam um para o outro e falaram, vamos, vamos. Não sei em que momento de Príncipe Cruel isso aconteceu. Mas eu não curto muito o Cardan, ainda que eu ache ele engraçado e ele melhora muito, se desenvolve, acho que ele tem um grande desenvolvimento de personagem, mas é por causa do começo, como ele fazia o bullying com a Judy. Aquilo me incomodava muito. E era na maldade. Então, o cara da maldade não funciona muito para mim. Eu gosto do cara que é sempre no amorzinho. Por mais que, de novo, vamos lá, Risson de quase quebrou o braço da Feyre. Eu entendi o contexto, gente. Desculpa, entendi. Ali era outra pegada. O Castil sequestrou a Pop. Eu entendi o contexto. Mas o cara que faz na maldade não funciona para mim. Eu fico ressentida. Me parte o coração. Mas eu acho que tem um pouco também, Gabi, o seguinte. Deixa eu já avisar. O Carrion, ele é loiro. Talvez você não goste dele porque ele é loiro. Tá? Então tem essa. Não é da lista. Loiro ou ruivo? Acho que ele é ruivo, não lembro. É um dos dois. Ele é loiro. Eu acho que, assim, existe o bullying do Cardan. O que o Fisher faz não é bem um bullying, assim, não é bullying mesmo. É como se fosse uma rejeição. É mais ou menos o que o Zion faz com a Kyler. Tipo, eu não quero o que você representa para mim, eu não quero isso. Então ele meio que afasta, assim, ele... Também tem o fato que, assim, a gente não falou disso até agora, né? O livro chama Quicksilver, que é, em inglês antigo, Mercúrio. Então tem muita coisa que age, né? O plot todo se dá muito em cima do tal Mercúrio, que é o que está na piscina, que ele entra e é por onde ele sai e tal. E o Fisher tem Mercúrio dentro dele. Então, quando a Aerys está em contato com o Mercúrio, ela escuta as vozes do Mercúrio.
Então, o Mercúrio fala com ela. Só que isso está dentro do Fischer de um jeito que ele está infectado por Mercúrio. Então, assim, você vê no olho dele, é por isso que na capa ele tá tipo chorandinho, Mercúrio, ele tá de óculos agora, olha que bonitinho. Mas é por isso e tal. Então ele tá num lugar também que ele não tá 100% saudável para estar ali com ela. Então ele também não acha que para ela é bom estar com ele. Então também tem esse lugar de que ele não quer reconhecer nada porque para ela isso não vai ser bom. E ele ficou preso. A gente conhece a irmã, a Everlane é a irmã dele, não é, amiga? Meio. Então a gente conhece a irmã dele, que não vê ele há muito tempo, ele ficou preso por não sei quantos anos. Então também tem essa coisa de que ele não sabe muito bem como viver em sociedade, assim, ele é um pouco defasado desse quesito. Ele está 110 anos, acho que ele estava preso. E aí, no final do livro, a gente descobre por que ele estava preso, mas ele só voltou a ficar com a galera, assim, a voltar para a vida dele, quando aconteceu o negócio com a Saeris, quando ela apareceu lá, mexendo na espada, foi também quando ele escapou desse lugar em que ele estava. E aí ele tem esse negócio do Mercúrio ser essas vozes na cabeça, então ele está 110 anos, basicamente, sendo torturado em um lugar, que ele volta, aí as pessoas não sabem, a irmã está com raiva dele, de alguma forma, todas as pessoas estão com raiva porque ele ficou longe, ninguém sabe muito bem por que ele estava longe, ele é maltratado pelo padrasto, então, assim, ele tem algumas coisas que dá para explicar, que não é que nem o carinha lá do Príncipe Cruel, que eu esqueci o nome dele, que só é chato mesmo, nesse começo. Ah, não, o Cardan apanhava dos irmãos, ele era sofrido. Não, mas aí você pega o apanhar pelos irmãos e põe um... A gente pode falar do final ou não? Acho que a gente já pode falar. No final. Não. Tem o grande plot, você vai entendendo o Fischer pelo ponto de vista dos outros. Porque daí porque tem assim uma interação do amigo dele com a irmã dele, e aí você entende que os dois não estão reconhecendo o Fischer. Tipo, quem é esse cara? Porque ele é, teoricamente, um general muito aclamado, ele que matou um dragão foda, que, tipo, trouxe paz e não sei o quê, só que também matou muita gente. Então, tipo, tem essa coisa que ele é alguém muito temido por causa dos feitos dele, mas ele também é muito temido por causa da infecção por mercúrio que ele tem. E cada vez que ele entra na piscina de mercúrio, ele se infecta mais. Então, quando ele vai para buscar o irmão dela e ele pega o Carrion em vez do irmão, ele se infectou mais por ela. Beleza, eu vou entrar ali. Então, você vai pegando essas pequenas migalhas, assim. Então, tipo, quando você lê essa cena, tipo, ele entrou na piscina. Beleza, foda-se, ele tinha entrado antes, ele levou ela para lá. Aí, alguns capítulos para frente, você descobre que, tipo, sim, ele entrou, mas ele ficou mais doente por conta disso. E é um doente, assim, ele tá ficando louco, ele não consegue se controlar, porque o Mercúrio toma conta dele. E o Mercúrio é caótico. Então, tem muito isso do Fischer que você vai pegando, principalmente em entrelinhas, assim. E aí, quando você vê as atitudes que ele toma, não com ela, mas quando você vê ele em sociedade, tipo, tem uma galera aqui, tem uns vampiros aqui, porque tem vampiro, né? Tem uns vampiros aqui que estão tocando o terror. Se ele fosse só, tipo, o Cardan, por exemplo, ele ia dar uma recolhida, tipo, foda-se, vocês que se viram, bucha de canhão, vai com Deus, que eu vou fazer a politicagem aqui. Ele não, ele vai para a linha de frente, entendeu? Ele não, então você para cá, então você vê como ele tem essa visão estratégica de tentar conter o máximo possível para nada dar tão ruim. Então ele nas atitudes que você vê que tem alguma coisa ali que você ainda não entendeu por que ele age desse jeito com ela, sabe? É muito desse lugar, eu acho. E eu vou continuar a série, caso não tenha ficado claro para ninguém. E aí, Andressa, puxando o que você falou, a gente falou lá no começo, num dos primeiros episódios que a gente fez, que quanto mais a gente lê um tipo de livro,
mais algumas coisas vão ficando na cara. A gente até falou isso, acho que no último episódio. Tipo, porra, para de descrever tanto o gostoso que aparece, porque daí eu já sei que é ele. Já tá claro para mim, né? Então, acho que se alguém não leu Acotar, se alguém não leu O Trono de Vidro, se alguém não leu De Sangue e Cinzas e começar por Quicksilver, ele tem um grande potencial, sim, de estar no lugar de Acotar para muita gente, assim. Né? É porque ele não tem hype o suficiente para impactar alguém primeiro com ele, e aí a gente sempre vai acabar comparando e tal. Mas eu acho que todo mundo vai meio que bebendo um pouco, sabe? E esse eu acho que fica tão na cara porque tem isso do mundo. Ela sai do mundo dela e ela vai para outro mundo. Por isso que muita gente fala que é muito cópia de Acotar, porque tem uma mudança de mundo. Que em Acotar não é nem de mundo, né? É de país. Ela, na verdade, cruza uma fronteira de um país para o outro, porque, né? E nesse não. Nesse ela muda de plano mesmo. Tipo, ela saiu de um plano, ela foi para outro plano. Então, ela mudou de mundo. Mais ou menos como a Diana e o Sankey fazem em livro de Azrael. É um pouco assim. Então, a gente nem avisou que tinha spoiler nesse episódio, né? A gente só foi tipo, toma spoiler na sua cara. A gente vamos colocar uma plaquinha no começo do episódio, assim, uma faixinha, sei lá, umas palavrinhas. Gente, tem spoiler, porque é um episódio, quando é mergulho, ele tem spoiler, não tem jeito. Então, assim, acho que a gente falou um pouquinho sobre os mundos, né, que é a questão do racionamento de água, do reino dos féricos ter essa coisa de ter criaturas, ser cheio de regras, e as coisas não são exatamente bem o que parecem. Então, a gente tem essa conexão com os vampiros também, e aí tem existe uma rixa, vamos dizer assim, entre o rei e o Kingfisher, porque o rei odeia o Kingfisher, o rei não quer nem saber do povo que está numa guerra, e tem uma guerra rolando, mas o rei não ajuda ninguém. O rei está nem aí para esse negócio dessa guerra, e o Kingfisher, ele volta, meio que ele usa. E aí, quando a gente vê que ele faz esse acordo com a Cyrus, é meio que para poder ajudar esse povo que está em guerra, e o que ela tem é que ela é a única alquimista, ela é a única pessoa que consegue mexer com os metais e tudo mais, e ele sabia que se ela ficasse no poder do rei, as coisas não iam dar certo, então a gente tem aí todo este caminho, porque ela conseguia manipular os metais, e é um desafio a gente ficar assistindo esse vai e não vai dos dois, porque a gente já fica querendo que vai logo, porque tá na cara que vai, mas assim, também fica um slow burn bem gostosinho, eu acho, pelo menos, né? Eu acho que fica também um pouco assim, por que ela é tão rara, né? Por que tem essa coisa de que é tão importante o fato de que ela consegue manipular o Mercúrio, né? Então, nesse universo, o Mercúrio, especificamente, ele é feito para abrir portais, né? Ele faz outras coisas também, mas ele é responsável por isso. Ele é via Mercúrio que você abre portal entre os mundos. E aí, quando a Saeris toca na Solace, sei lá, que é o nome da espada, e ela tá muito ferida, até na minha cabeça, né? Já tô aqui pirando com teorias. Ela abriu o portal, na realidade, por causa de uma mistura de sangue com Mercúrio ali, né? Ela perdendo sangue, o Mercúrio, ela sendo capaz de manipular e tal. E aí ela acaba despertando a piscina, porque a piscina que tava a espada tá selado. Então, dividiu. Então, os féricos não podiam mais acessar o mundo dos humanos, que é onde ela mora. Então, os humanos estão seguros, onde eles não têm nenhuma interferência feérica por causa disso. E ela abre esse portal. Então, tem isso. Não fica claro, porque quem fechou, eu não lembro se ficar claro, a Andressa leu mais recentemente. No final. Esse do final? Não, isso é no começo. Isso no começo você fica meio. Porque ela, nessas coisas de ela te ambientar, ela meio que te dá essa visão do mundo, dos deuses, da própria hierarquia que tem
como chamam de namora? Zilvaderim? Deixa eu ver aqui. Zilvareng. Ela te dá um pouco de contexto, assim, sobre féricos, que era uma raça, que não sei o quê. Então, isso você vai tendo essas pistas no começo. Eu não lembro se fica claro quem foi que selou o portal. Eu acho que fica, acho que foi a rainha, né, amiga? Então, eu achei que. Agora que você começou a contar, eu também não lembrava, não, mas para mim meio que tinha sido a rainha mundo mortal, que ela Queria de não é. inferno, né, ali do final. Exato, assim, mas que ela que tinha feito isso para os féricos não entrarem, tanto que a Cyrus nem sabia que existia féricos, ela achava meio que era uma história que o pai contava para filho dormir e tal. Mas sabe que tem um personagem que a gente acabou não falando aqui, que eu acho que ele é bem engraçado também, é o Mercúrio. Porque como ela conversa com o Mercúrio ele tem senso de humor. Então ele é do tipo assim, ela quer fazer um treco de proteção, ela quer fazer um colar de proteção para as pessoas, porque quem tem esse negócio de proteção com Mercúrio, beleza, e tem pouco ferro, pouco Mercúrio, aí beleza. Aí a hora que ela vai falar com o Mercúrio, então me conta uma fofoca. O Mercúrio, ele é engraçadíssimo. Ou então, canta uma música para mim. Aí o Mercúrio fala, tá, canta uma música para ela, faz uma espada, e o Mercúrio pede para cantar uma música. Então, assim, o Mercúrio, ele é engraçado, tirando que tá deixando o King Fisher louco, mas o Mercúrio, ele é engraçado. Então, tem coisas legais, assim. Mas eu acho que tem um monte de coisa para a gente partindo um pouco, assim, para as pontas soltas, que eu acho que muita gente que vai estar ouvindo esse episódio vai estar pensando ali, cara, mas e aí, né? A gente tem um final incrível, com muitas revelações e tudo mais, e essas pontas soltas que a gente vê ali, que uma parte importante da história são os pais do Kingfisher, porque a mãe dele, o pai dele, na verdade, foi enviado pelo rei para o mundo mortal, para uma ação lá que ele tinha que fazer, o pai dele meio que foi morto, aí o rei obrigou a mãe dele a se casar com o rei, e aí ele tenta fazer um filho no cara, aí nasce essa princesa, a meia-irmã do Kingfisher, e aí esse cara odeia o Kingfisher, então tem toda essa história. Então tem a mãe dele, o que aconteceu realmente com o pai dele, então tem toda essa questão aí. Mais alguma coisa, amiga, que você lembra aí pra gente colocar, trazer aí essas pontas soltas? Tem a teoria que você me falou, que eu acho que é uma teoria boa que a gente podia contar. Tem essa. Você não leu o capítulo extra, né? Que é um pouco. Não sabia nem que tinha. Tem, daquela gente. batalha com o dragão. Conta aí sobre o capítulo extra, amiga. É um POV, você vê como é a tal batalha, como que ele mata, que é no portão de Ajun, não é? Que rola essa treta? Então, você vê essa treta, existe esse capítulo, então você vê essa treta acontecendo. Então, isso é legal. Então, tem muita gente que acha que é uma ponta solta, tipo, o que aconteceu no portão de Ajun. A gente descobre, porque tem esse capítulo extra. A Patrícia Editora vai colocar o link aqui nos comentários, porque isso é uma coisa que a autora soltou. Então, é só entrar, acho que você tem que se cadastrar na newsletter dela. Tem que saber ler inglês, se não sabe ler inglês, usa o tradutor para conseguir ler, tá? Eu acho que também tem... Você quer que eu fale da teoria? Eu vou contar da minha teoria. Vamos lá. Patrícia, quando li este livro... Amiga, deixa eu só colocar para a gente desmistificar uma teoria, uma pergunta, aí acho que a sua teoria já vai ser uma resposta, só vou trazer esse ponto antes. Quando a gente vai... Bom, quando a Cyrus começa a ter ali uns trelelês com o Kingfisher, aparecem o quê? Tatuagens nos trelelês deles. Porque, tipo, meio que aquela coisa da conexão ali de almas, não sei o quê, e ele é todo cheio de tatuagem. E aí aparecem essas tatuagens nela, e aí ela não sabia muito bem o que significava, mas aí no momento com o vilãozão ele fala, são os 7 elementos, ele fala, tipo, você nem sabe o quão poderosa você é, porque ela não domina só o Mercúrio, ela domina 7 elementos. E aí as pessoas estavam em dúvida, e essa era uma das perguntas, são quantos livros nessa série? São 3? São 7? Porque são 7 elementos, e o primeiro livro chama Mercúrio, como a Paty vai explicar, Mercúrio da época dos Incas e dos Astecas. E o segundo livro vai chamar como mesmo? Brimstone. Que traduzindo esqueci. Enxofre. Enxofre.
É enxofre. Então, assim, o segundo livro vai chamar Enxofre. Aí todo mundo ficou, eita, acho que agora vem 7 livros, então. Aí vem a teoria da Paty. Então tá, vamos lá. Eu preciso abrir aqui porque eu tive que escrever tudo isso. Cadê? Achei. Então vamos lá. Quando eu comecei a surtar com isso, porque assim, na verdade eu li Quicksilver e eu fiquei assim, eu acho que não tem como teorizar muito aqui, tem que ver e não sei o quê. E para mim, até quando as meninas propuseram esse episódio, eu fiquei um pouco para trás, assim, fiquei pensando, porra, pra quê? Aí a Dari tava falando comigo e ela tá lendo Quicksilver. E ela tava me mandando vários, tipo, nossa, amiga, e tal coisa, não sei o quê. Olha, amiga, nem dá muito para teorizar com o Quicksilver, pelo amor de Deus, né, não sei o quê. E aí eu parei, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu li em algum lugar, antes da Andressa me falar, que eram 3 livros. Então eu, tipo, tô com essa trilogia na cabeça. E aí eu acho que eu passando, assim, nesse dia que a Dari me falou que ela estava lendo, e eu falei que não dava para teorizar, ela me mandou um conteúdo de uma menina falando que ela tinha certeza que iam ser 7 livros por causa dessa cena que a Andressa falou, dos símbolos na mão dela. E aí eu fiquei tipo, não, mas tem a ver com alquimia. E assim como a Andressa, eu também li Paulo Coelho. Eu falo mal, mas eu também li. E eu também tive uma época adolescente que eu jurava que ia ser alquimista. E aí eu lembrava que eu tinha lido um negócio dos princípios fundamentais de Paracelso. Então agora, gente, segura na minha mão e confia que vocês vão entender de onde vem, tá? Então vamos lá. Quicksilver é um termo antigo para Mercúrio, porque Mercúrio em inglês atualmente é Mercury, certo? Muito bem. Enxofre é sulfur, e aí não é brimstone. Então, a gente está usando termos antigos, o que faz sentido quando a gente pensa que a alquimia é uma ciência mais antiga, né? Ninguém hoje em dia se forma em alquimia na faculdade, mas há muito tempo atrás, sim. Aí, eu resgatei isso que eu tinha lido sobre os princípios alquímicos de Paracelso, que tem a ver com a tria-prima. E o que é a tal da tria-prima? Vou começar com quem é Paracelso. Ele foi um alquimista e médico renascentista. Ele morreu em 1541, então, tipo, velho pra caralho, tá? Ele é veião. E ele propôs que toda matéria, seja ela o corpo humano, o universo, tudo é composto por 3 princípios metafísicos: o sal, o enxofre e o mercúrio. E aí, cada um desses princípios, né, eu estou olhando aqui para o lado porque é a minha cola. Então, assim, o mercúrio, o elemento simbólico dele é o ar com a água, e ele é volátil, check, ele é mutável, check, e ele é conectivo, check. Tudo que a gente vê em Quicksilver. Ele é volátil, ele é mutável, né? Porque a Cyrus manipula ele, faz coisas, e ele é conectivo, é via ele que se abrem portais. Então, ele conecta os lugares. E ele tem a ver, na parte do corpo humano, com o espírito, com essa parte de imaginação, da mente, da ligação entre o corpo e a alma. Então, aí a gente já vê também questões que você pode até atrelar com o Fischer, com essa questão que ele está ficando doido por causa do mercúrio, não sei o quê. O enxofre, por sua vez, os elementos simbólicos é o fogo e o ar, e ele a qualidade associada dele é o combustível, essa parte emocional e transformadora, que quando a gente lê o final de Quicksilver, faz muito sentido ir para Brimstone, do que acontece com a Saeris, o que acontece com todo mundo que está ali, com a Everlane, com não sei o que, você fica tipo, meu, as coisas vão mudar, vai ter essa transformação. E a parte do corpo que é atrelada ao enxofre é a alma, são as emoções, o desejo e a vontade. E aí, essa parte específica abre para uma outra teoria que tem, que é, isso vai virar um triângulo? Ou ela tem uma ligação com 2 pessoas? Porque já ficou claro que há um bonde de mates ali entre ela e o Fischer, certo? Só que aí a gente tem os vampiros, ela vai ser
infectada, né? Ela é mordida por um vampiro, então ela vai virar uma vampira. E existe aquela coisa que a gente conversou no episódio que a gente falou de vampiros, do mestre e de quem é criado, né? Tem uma hierarquia entre quem te criou e você está embaixo, né? Então ela tem essa ligação com outra pessoa agora também, que é tão forte quanto essa do Mate Bond. E aí o último princípio, que é o sal, o elemento simbólico é a terra com a água, e as qualidades dele são quais? Ele é fixo, ele é estável e ele é estruturante. Então a gente vem do mercúrio para o enxofre, para o sal, para a conclusão, né? Porque é estruturante, é fixo, é estável. E a parte do humano que ele cuida é justamente do corpo, da forma física e da integridade. Então, por exemplo, como que o Paracelso usou, o que ele usou para provar essa teoria dele da teia-prima? A chama representa o enxofre porque ela tem ação e combustão. A fumaça representa o mercúrio por causa da fluidez e da volatilidade. As cinzas representam o sal por causa da estrutura e da permanência. E aí, tem toda essa parte da alquimia e não sei o quê. Eu podia pirar aqui e falar de simbologia e etc. Mas por que eu acho que são 3 livros? Por causa disso, porque a gente fala muito que ela é uma alquimista, e a gente não ia usar essa palavra à toa. Não tem por que a autora usar os termos que o Paracelso usava e querer estender para 7 livros. Para mim não faz sentido, a não ser que ela esteja enchendo o banco de dinheiro. Olha, parabéns, eu não falei palavrão. E aí ela vai resolver estender porque está ganhando dinheiro, entendeu? Já foi comprado, já vai ser adaptado para TV, já está não sei o quê. Então, assim, pode ser que tenha começado com isso e ela resolveu fazer 7 livros e arrastar a história. Mas na minha cabeça não faz o menor sentido ela vir com Quicksilver, Brimstone e de repente arrastar por 7. Então, euzinha, acho que são 3, porque na minha cabeça faz muito sentido usar a tria-prima do Paracelso. Falei demais. Gabi, o que você está achando até agora, para você que não leu o livro? Você está se sentindo... Porque eu não sei, apesar de ter bastante spoiler, né? Obviamente você está ganhando chuva de spoiler na sua cara, mas o que você está achando? Vamos por partes. Não entendi nada da alquimia. Achei lindo, não saberia repetir. Entretanto, não, eu entendi assim, muita coisa. Eu acho que eu perdi partes essenciais porque não li o livro. Então, tipo, foi coisas que eu pesquei você explicando do Mercúrio. Mas o ponto de ela aumentar para 7 livros, convenhamos, a gente já disse isso em outros episódios, não tem nenhuma série finalizada. A autora tem uma ideia incrível, começou a fazer muito sucesso, e aí ela estende. Aconteceu com a Kotara, aconteceu com De Sangue e Cinzas. Eu tenho a teoria de que aconteceu com Quartasa, porque quem lembra lá nos primórdios, quem pegou Quartasa antes do hype, eu consegui chegar neste momento, estava constando na Amazon que era 1 de 2. Começou a ficar o hype, de repente apareceram 5. Muita gente começou a comprar a Quartasa porque eram 2. Enfim, foco aqui no ponto. Então, teoria para 7 livros, não duvido, porque Quicksilver é um livro que está fazendo muito sucesso. Volta e meia aparece alguém lá. Quando você vai ler Quicksilver? Aí eu, meu Deus, gente, daqui a pouquinho, calma. Tem muitos livros no mundo. Mas sobre construção de mundo, tô achando incrível. Me ganharia só por explicando como funciona o mundo dele. Eu gosto da ideia de dimensões, eu acho muito legal você atravessar mundos para um mundo mágico. Eu acho um pouco forçado quando vivem todos juntos, sabe? Féricos e humanos, todo mundo na mesma galera. Se não tem um negócio ali separando, não faz sentido na minha cabeça essa hierarquia. Como é que os humanos não são escravizados sendo tão mais fracos, pobres, tristes, sem poderes imortais? E os féricos lá, lindos, maravilhosos, eles brilham, eles soltam raios.
não entra na minha cabeça. Então, ter essa divisão clara e eles até virarem um pouco lenda faz muito mais sentido. Então, achei estruturado a partir daí. Outro ponto que eu lembrei no meio da explicação da Paty falando sobre traduzir o título. Gente, vamos aprender uma coisa? Não se traduz nome de personagem? Alô, Degola? Porque, veja só, gente, Kingfisher, apesar de tudo, é um nome com potencial. Sabe como traduz Kingfisher, que é um pássaro? É um martim pescador. Me diga você, cara sócia, se você iria se apaixonar por um martim pescador. Pelo martim. Gente, não dá. Não vamos mais traduzir. Funciona o nome em inglês. Quicksilver, eu não sabia que era Mercúrio, mas já estava consagrado na minha cabeça e eu aceitei assim, e eu não tenho problema de decorar qual é o livro. O Kingfisher, eu não sabia que era um pássaro, eu fui descobrir quando a minha amiga que falou do livro leu e falou, ai, como será que vão traduzir? Não traduziram, e continuou ótimo. Vamos seguir assim, que olha só, subiu as chances dele de fazer os outros se apaixonarem? É essa a minha contribuição de 50 centavos. Nossa, você falou isso, hoje eu vi o nome que vão dar para o livro, eu não sei se vai ser no Brasil, mas eu acho que é na Espanha, algum país assim de língua prima, que o mate da Ellie Hazelwood ficou como parceira. Eu achei tão triste. Parceira. Que dá de chorar. Posso falar sobre Martim Pescador? Que agora que eu tô falando, eu pesquisei sobre, e ele é aquele passarinho que, tipo, voa e mergulha, né? Então, ele tá assim, pensa aqui comigo. Vamos voltar aqui na minha tabela de cria-prima, certo? O Quicksilver é o ar e a água, certo? E o Martim Pescador, ele consegue ir de um para o outro, né? Olha aí. E o último, vamos para o final do livro, Bi, assim, já que você já está aqui, né, na chuva de spoiler. Então, assim, a gente descobre que eles estão numa guerra contra os vampiros, e nessa guerra eles ficam lutando ali para os caras não invadirem esse território, não massacrarem o povo, porque os vampiros são esses mortos-vivos. Então, não é livro em que o vampiro é um charme querido, maravilhoso. Nesse livro tem, tipo, os vampiros e, tipo, uns caras como se eles fossem umas carniças, assim, como se fossem uns zumbis vampiros, e aí esses zumbis vampiros estão atacando todo mundo. Aí eles descobrem... Tipo uns vorazes, isso, tipo na pegada dos vorazes. Então dá para fazer uma outra conexão aí de novo com alguma história que a gente conhece. Também os vorazes. E aí, nisso, a gente tem a irmã do Kingfisher que é sequestrada por um rei vampiro. Porque parece que assim, as pessoas foram transformadas em vampiros, e aí esse cara... E meio que, tipo, o vampirismo era tipo uma doença, que nem a gente já viu em algum outro livro, era tipo uma doença. E aí esse rei vampiro, ele resolve continuar vampiro. Ele gosta do poder e tudo mais, e ele resolve não ser curado. Então os féricos foram curados dessa doença, mas ele não quis, ele continuou. E esse rei vampiro é quem tinha prendido, ele havia sequestrado, eu não sei, não lembro mais muito como ele tinha sequestrado o Kingfisher. Ele ficou 110 anos com o Kingfisher lá, e a gente descobre o quê? Que ele é apaixonado pelo Kingfisher. Então, já temos um plot aí. Ele fica chamando o Kingfisher de amor, então ele queria que o Kingfisher gostasse dele. Nossa, eu não vi isso vindo. Nem eu. E eu achei isso maravilhoso, porque a gente sempre tem a mocinha como esse objeto de adoração e tudo mais, mas aí quem é esse objeto de adoração? É o Kingfisher, por esse rei vampiro. Ele quer o Kingfisher. E como o Kingfisher não se rende a ele do jeito que ele quer tê-lo, ele coloca o Kingfisher tipo num... Ele tem tipo... a parte fazendo gestos interessantes aqui. Ele coloca tipo um negócio que é assim, é uma moeda. Tipo, é uma moeda que, tipo, se ele jogasse essa moeda na hora que caísse, o Kingfisher teria liberdade ou não. Aí ele coloca essa moeda no meio de um labirinto que muda toda hora e não sei o que. Então o Kingfisher ficou 110 anos preso num labirinto, tentando... E toda vez que ele chegava no meio, quando ele conseguia chegar no meio do labirinto, tinha milhares de moedas. Porque o cara nunca jogou a moeda dele.
Então, só quando ele, tipo, nesse acordo que ele fez com esse rei vampiro, só quando ele jogasse a moeda é que isso aconteceria. E eu acho que é legal contar também que daí nesse final, e agora, lindo, você vai tomar o spoiler dos spoilers, é quando você descobre que o Carrion não é humano porra nenhuma. Ele é feérico, ele estava refugiado no mundo dos humanos. E ele é tipo... Ele é um príncipe, não sei o quê. Mataram os pais dele, que eram o rei e a rainha, e não sei o quê. Então ele é, tipo, muito poderoso. E a Saeris fica puta, tipo, como eu não sabia, não sei o que. Ele, lógico, e é, tipo, só porque eu te comia te contar que eu sou um férico, refugiado e não sei o quê. E é, tipo, o grande plot twist. E tem muita gente que pega esse spoiler porque vai procurar fanart dele e tem a fanart com a orelha. E as pessoas ficam, ué, o que tá acontecendo? Só que o jeito que tudo isso acontece é muito massa, porque é num momento muito chave. É num momento muito, tipo, a única pessoa que pode matar o vampirão lá, que tá, tipo, socando a porrada na Saeris e no Fish, não sei o quê, seria um feérico de linhagem real. Aí o Carrion fala assim, tudo bem então, né, já que estão pedindo. Aí ele meio que aparece, sou eu, prazer, eu me ofereço como tributo. Só que ele não conta, ele fica tipo, porque o Carrion, ele tem uma língua muito solta, ele tipo, ele se coloca em risco, porque é isso, ele é um cara de milhares, tipo, não, o Wizard tem 500 anos, essa galera tem 1500 e tralalá, então o Carrion é um cara velho que tá nem aí pra nada. Aí o cara, ele começa a falar umas coisas como humano, então, tipo, começa a querer atiçar o vampirão, então vem tomar meu sangue, então, vem tomar meu sanguinho, aí o cara começa a tomar o sangue dele, aí daqui a pouco o cara... E aí, tipo, ele meio que se doa ali pro cara tomar o sanguinho dele, porque ele sabia que o sangue dele ia envenenar o vampirão. Então, um plot, amiga, maravilhoso. Por isso que esse livro, assim, no final você fica, meu Deus! Mas pode continuar, amiga, já. Não tem que continuar, é isso, é maravilhoso. Pra mim, é o grande plot, assim. Essa hora, quando o cara vai lá e morde o Carrion e ele começa a se fuder, você fica, ué, o que eu perdi? O que eu perdi? Eu tô lendo direito? E aí começa. E aí tem o lance de que a Saeris é mordida, e aí o livro simplesmente acaba falando que em 2 dias ela vai virar a rainha do reino dos vampiros. Aí você fica tipo, ué. Porque ela mata o vampirão. Diga de passagem, isso acontece. Como o Carrion envenenou ele com o sanguinho, Sanguinho real de férico dele. sanguinho real de férico. E tem toda uma coisa aqui também que tem uma teoria. Tem uma parte que a gente tem o quê? A rainha dos humanos, que é malvada, tal, cruelzona. A gente tem o rei, esse rei aí do mundo férico, que é o padrasto do Kingfisher, e tem esse rei dos vampiros. A gente descobre que os 3, que isso também é uma teoria que o pessoal tá meio que desconfiado, a gente descobre que os 3 são, tipo, parceiros. A gente achava que essa galera toda era inimiga, não sei o que, no final do livro esse é outro plot. A gente descobre que todos eles são parças, que eles têm, tipo, um combinado, assim, que se um morre, morre todo mundo, e onde eles estão lá no mundo dos vampiros, não pode, a magia não funciona, então ninguém consegue usar magia, então as espadas mágicas não funcionam, então ninguém conseguiria matar esse vampiro. Mas aí a Saeris consegue, eu já ia chamar ela de Feyre. A Saeris consegue, rolou uns 5 segundos. A Saeris consegue quebrar a maldição do Kingfisher, consegue achar a moeda dele, consegue libertar ele, e aí ela mata esse vampirão, mas nisso ela também já tinha se lascado, ela tá morrendo, e quem é mesmo, minha amiga, que vai salvar ela? Quem é que vai transformá-la em vampira? Talaidos, né? Talaidos, como é que você falou outra vez? Como é que é? É Taladaios, não é? Taladaios. Eu não sei falar. Sei. Eu vou pesquisar aqui, que agora eu tô desgraçada da cabeça, porque eu acordei às 4 da manhã. Então, Taladaios salva ela. E aí, quando termina o livro, então já tem um ponto aí. As pessoas ficam na dúvida, mas será que ela realmente... Taladaios. Será que ela realmente virou a rainha dos vampiros? Porque não era esse negócio que se morresse um, morreria todos e os outros não morreram? O vampirão morreu? Não sabemos. A gente também tem a irmã do Kingfisher, que ela, quando eles vêm, eles percebem que ela sim tinha sido mordida pelo vampirão,
E quem é mordido pelo vampiro, vampirão, é que eu só consigo pensar que ele é um vampiro, vampirão, gente, por causa daquela brincadeira vampiro, vampirão que elas são, e eu não consigo pensar outra coisa. Então, o rei dos vampiros. Aí, quando a irmã dele também tá ali meio que se transformando em vampira, aí tem tipo uma bruxa, aí também sim, aí surge bruxa no meio da história. Então tem uma bruxa e uma curandeira tentando salvar a irmã dele de não virar vampirona. Aí tem essa história, será que o cara morreu? Não sabemos. Ela vai virar a rainha dos vampiros? Não sabemos. Então, temos todas essas dúvidas. Carrion começa a querer pegar uma mulher muito chata. Então, também tem uma mulher muito chata, que é tipo assim, sabe uma coisa meio Found Family? Aí tem uma mina muito chata e o Carrion fala, adoro uma pessoa de boca suja e personalidade difícil. Me deixa de... Assim, é exatamente essa a fala dele. E aí a gente tem esse final meio maluco, que a gente não sabe o que vai acontecer. E tem também a tríade do inferno, né? Da Madra, que é a rainha lá dos humanos, do rei, do vampirão da Andressa. Tem essa tríade do inferno. E o que eles vão fazer? Porque, em teoria, o Malcolm morreu. Mas morreu de morte morrida, matada de verdade? Ou ele vai renascer? Porque o plot armor pede que ele renasça. Então a gente não sabe. Mas tem esse grande rolê aí que você descobre que a Madra é humana, mas que ela tem uma coisa de férico ali, porque ela está viva desde sempre. Ela é a rainha dos humanos desde que o portão foi selado e não sei o quê. Então, tem essa tríade do inferno aí, que são, entre aspas, os grandes vilões, né? Mas a gente não consegue saber se eles são os grandes vilões ou não. E tem um negócio que ali no final fica, que dá uma suspeitinha. Não sei, é o que está reverberando bastante aí nos Reddit da vida. Que é assim, todo livro em que a mina fica beirando a morte, porque a gente tem o quê? O Kingfisher tem essa opção, tá lá e fica do lado dele, então. Tipo, você pode salvar a vida dela ou não salvar. Pode salvar ou pode não salvar. Mas para salvar, ela vai ter que virar vampira. Aí meio que o Kingfisher toma essa decisão para que ela sobreviva de alguma forma, porque ela é o grande amor da vida dele e tudo mais. Beleza. Corta para a hora que ela acorda, depois de fazer todo o processo de transformação e não sei o quê. A hora que ela acorda, antes dela acordar, ela vai conversar com os deuses. Então, tem também os deuses. Então, com esse livro, ele não tem coisa pouca, assim, tipo, é muita informação. Então, ela vai conversar com os deuses. Então, vai ter um rolê com os deuses aí, que tipo, os deuses mega temidos, e meio que ela descobre que os deuses que, tipo, sabe, Maktub estava escrito, toda a história dela com Kingfisher estava escrito, já estava tudo já pautado nas coisas dos deuses. Era uma coisa já meio que para salvar o mundo, beleza. Só que corta que a hora que ela acorda, não é o Kingfisher que está do lado dela. Não é ele. E todo livro, assim, Pop tá desacordada. Quem tá lá é Castiel. Feyre não tá bem. Quem tá lá é Rhysand. Saeris não acorda. Quem tá lá? Tá Laidos. Quem tá lá? Tá Laidos. Não é Kingfisher que tá lá, amiga. É ele. E o Kingfisher leva páginas pra... Ele não vai, tipo, ela acordou e ele aparece lá desesperadamente. Não, ele vai resolvendo vários outros rolês. Ele demora um tempo. E é isso. É por isso que eu acho... A Gabi tá... Vai, Gabi. Olha só. Vamos deixar um ponto bem claro. Se eu for enganada por esse cara, eu vou ficar brava com vocês. Não, se eu gostar dele no segundo livro, ele me se mostrar um Tamlin, eu vou tirar satisfação. Mas aí a gente vai tirar satisfação juntos, amiga, porque eu, assim, não... Eu realmente não acho que ele é um novo Tamlin. Tem muita gente que acha, tá? Que ele é um novo Tamlin e não sei o que, e não sei o que lá. Só que, assim, eu não acho que seja, porque o Taladaios eu acho que é uma relação de sire mesmo, sabe? Ele é mestre dela, porque ele transformou ela, porque ela é vampira só por causa dele. E aí, isso também tem, a gente falou sobre isso no episódio de vampiros, na mitologia vampírica, quando você lê, tem isso, existe uma hierarquia muito forte entre o vampiro aqui e o que cria, né? Então, assim, esse cara que foi criado, sei lá, o Louis e o Lestat, tinha uma codependência ali, né? Então, ela tem essa ela tá sugerindo que existe essa codependência dela com o Taladaios. Agora, se isso vai evoluir para um outro lugar, eu não sei.
Eu acho que sim. Eu acho que vai estar num lugar de talvez ela tentar desmistificar a parceria com outro vínculo muito forte, que seria um de sangue e um de Sir e Siren, sabe? Eu não sei. Mas eu não acho que ele não tem material para ser o Tamlin, entendeu? Ele não tem. Não tem. Ele não é tóxico. Ainda que ele seja meio cuzão com ela e tal, é de outro lugar. Porra, o Tamlin calou a boca da Feyre meio que nocauteando ela, entendeu? Pô, tá enchendo meu saco, cala a boca. Ele não faz isso, ela fala o que ela quiser. Ele só, tipo, porra, você é chata pra caralho, sabe? Ele fala isso pra ele dá a entender, eles ficam se bicando. Mas tem uma evolução também, né, amiga, nesse relacionamento deles, quando ele fala, cara, eu fiz o máximo que eu pude para te afastar, então ele verbaliza, te tratei do jeito que tratei, fiz o que eu fiz, porque eu sou longe. Eu quero você longe, eu não queria fazer isso com você. Ela, de pequena Oxi, vira Oxinha, né? Eu começo a chamar de Oxinha, é tão fofinho, Oxinha. E aí ele fala que desde o começo chamava ela de Oxa, porque Oxa é uma coisa rara, especial, então assim, desde o começo já sabia que e aí ele fala que desde o começo ele sabia que ela era a pessoa dele. Tipo, ela era um triângulo. Eu não vejo um triângulo. No harém? Sempre. Mas acho que não vai ser o caso. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, porque tem uma coisa que nós três temos o livro físico, mas a gente não fez isso. Eu acho que é muito impactante sobre o que você pode esperar do Kingfisher e do livro, que é o que fala na quarta capa, que tá assim, porque ela é o luar, a névoa que encobre as montanhas, a faísca de eletricidade no ar antes de uma tempestade, a fumaça que cobre um campo de batalha antes de a matança começar. Você não faz ideia do que ela é, do que ela poderia ser. Você deveria chamá-la de majestade. Então, tipo, no final, amiga, ele cadela e não é pouco. Entendeu? Ele é um material, assim, que... Ele tem material para marido, eu preciso te dizer, assim, que ele tem material para entregar. E ele vai fazendo essa mudança, e desde o começo ele tem essas diferenças, assim, tipo, o Tony ficou vendo a Feyre morrer e não fez nada, né? Esse aqui não, esse aqui se desesperou. Tanto que ele deu o colarzinho, tipo, no começo, eu não sabia nem quem ela era, ele deu o colarzinho dele, que mantinha a cabecinha dele no lugar. Ele deu o colar, porque ele usa um colar que segura o mercúrio. Ele deu para ela o colar, ele ficou 10 dias sem colar, ele teve que ficar 10 dias trancado no quarto porque ele estava ficando doido. Para ela poder entrar na piscina e não ser infectada pelo mercúrio. Para ela não bater as botas. É maravilhoso, gente, é isso, a gente ama esse livro, eu e a Paty. Falando de teoria, eu acho que tem duas que dá para a gente explorar um pouco, principalmente falando dos deuses. Porque e se os deuses estiverem dentro de seres vivos? Tipo, e se o Mercúrio é um deus e ele está preso dentro do Fisher? E se tem uma deusa presa dentro da Saeris e do Taladaios? Porque ele é perfeito, desculpa, Taladaios é perfeito. Puta que pariu, eu amo Taladaios. É sobre isso. E aí, eles podem ter fragmento de divindade dentro deles. Talvez o Mercúrio venha daí, a gente não pode excluir isso. Ou talvez essa grande guerra final não é entre féricos e vampiros. Porque daí, Gabi, você descobre no final que, tipo, essa tríade do inferno aí, que é a Madra, que é a humana, um rei férico e um vampiro, eles meio que estão de coisinhas ali, de miglas, que se pegam às vezes, talvez, não sei, para todo mundo ter o seu espaço, entendeu? Então, o rei férico, ele tá meio que alinhado com o rei vampiro e as duas raças estão tretando ali. Mas e se a treta final for com os deuses renascidos? E aí todo mundo tem que se juntar para sentar o cacete nos deuses. E aí... Maravilhoso. Porque a Saeris, de certa forma, ela desperta alguma coisa, porque ela é híbrida de alguma coisa, ainda que no final ela vire uma híbrida de Fey com vampiro. E a Everlane também, que a gente não sabe
que ela vai virar? Tem isso também, porque ela é humana, certo? Ela não era férica. Assim, claramente ali ela não era férica. E aí, quando ela surge, quando ela vai falar com os deuses, eles vão falar assim: ah, você vai ser uma coisa diferente, você vai renascer uma coisinha diferente. E quando ela renasce, o Talaidos fala, tipo, que ela não era 100% vampira. Então, ela renasce 50% férica, 50% vampira. Então, tipo, a gente também não sabe exatamente o porquê. E Então, aí, assim, pensa num livro que tem, assim, é chuva de informação e é isso, a gente espera o segundo livro. e a Everlane também, amiga, porque ninguém sabe o que ela é. A gente sabe que ela não é vampira, porque passou o tempo, o prazo ali. Então ela não é vampira. Então ela é o quê? Então, talvez a gente tenha mais híbridos aí de outras raças, não sabemos, mas podemos ter. Vamos ter um Found Family, sim, com essa galerinha toda junta. Tem uma galerinha gostosinha ali, tem um Found Family também. Não, e eles são demais, eles são demais. É isso, gente. Isso eu queria falar. E eu acho que tem alguma coisa a ver que esses híbridos, eles são a chavinha para os deuses, tipo, vou acordar. Tô de palhaçada já, esses seres que eu criei, eu vou ali fazer um ai, 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 olha a malcriação, entendeu? Então, eu acho que os híbridos são meio que a chave para alguma coisa, sabe? Por quê? Ainda que eu goste muito de personagens bonzinhos, os meus favoritos não são os bonzinhos, são os doidinhos da cabeça, são os quebradinhos, né? Afinal de contas, eu sou uma grande defensora de Zayde Meadows, Nox Draven, não é? Vocês não podem esquecer disso. Eu esqueci do nome que você usa, o divertidos. Neurodivertido. Eu gosto dos meus neurodivertidos. Neurodivertidos. E aí, eu não acho que o Taladaios salvou a Saeris por amizade ou por vontade. Tipo, é um movimento muito estratégico. Tipo, ela não pode morrer. Ela é alguma coisa e ele sabe. Então, esses são meus 2 centavos. Gente, temos muitas coisas. Eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo, nossos sócios, sócios e maravilhosos, que coloquem aqui suas teorias, suas dúvidas, que vocês concordam, que vocês não discordam, seus personagens favoritos. E eu vou amar, porque agora a Gabi vai ler o livro com todos os spoilers. Nada do livro vai ser exatamente surpresa, mas eu acho que você vai conseguir ver algumas coisas que a gente não viu na leitura, porque você já está indo com todo o contexto. Então, assim, você já vai começar a ver algumas coisas que muito provavelmente a gente só vai ver numa releitura. Sim. Agora com contexto, talvez eu veja outras coisas e foque em outras coisas. Por exemplo, agora eu sei que o Carrion tem coisas de féricos, eu vou toda a aparição dele reparando em mini detalhes que ele vai deixando, porque provavelmente ele deve ter deixado pistas ao longo do caminho, e eu falar, eu sei por quê, e vejo outras coisas. Então, às vezes spoiler é interessante você receber antes de um livro, eu acho que te prepara para coisas e você vê outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora de outro só para explicar. Eu tenho todos os spoilers possíveis de Trono de Vidro. Todos. Tipo, quando acontecia alguma coisa que eu não sabia, eu ficava mais chocada por eu não saber do que por causa da coisa. Mas isso me permitiu, por exemplo, reparar muitas coisas ao longo do caminho. Tipo, toda a trajetória da Selena, antes de se revelar Aileen, desculpa spoiler quem não sabia disso, eu sabia porque eu ia vendo pelo caminho, desde o primeiro livro, coisas que ela ia deixando sobre os féricos. Eu ficava, olha ali uma dica. Então, saber spoilers também é bacana, sabe? Não dispense spoilers logo de cara. Mas também, galera, vamos respeitar quem não gosta de spoiler. A pessoa não quer saber, você não conta, né? Vamos respeitar a experiência de cada um. Não, por exemplo, se esse episódio fosse a Pátia que não tivesse lido o Quicksilver, ela ia querer matar a gente. Ela não ia nem participar, porque a Pátia odeia spoiler. A não ser que ela não ligue muito pro livro, que ela não tá assim, não é o livro da vida dela, ela fica de boa. Eu acho que depende um pouco do livro, assim. Você quer contribuir com alguma coisa? O spoiler do Carrion já me fez repensar toda a primeira interação dela com o Carrion. É foda, né? Faz 10 vezes mais sentido a primeira interação dela com o Carrion, sabendo disso. Viu?
Então, talvez seja uma leitura interessante. Eu acho que depende um pouco, acho que depende do livro. Se é um livro que eu quero muito ler, ou se é uma informação que eu quero muito ter. Então, por exemplo, quando eu estava lendo o último livro da série do Nictus, que é o Nascida de Sangue e Cinzas, ou de Cinzas e Sangue, não sei, que é o que não saiu aqui ainda, é o 4. Que daí a gente vai ver a Sarah grávida e não sei o quê. Eu queria muito saber se a gente ia ver a criação dos lupinos e se a gente ia ver de fato ela grávida, se a gente ia ver os gêmeos e não sei o quê. E uma guria que eu conheço leu antes que eu e ela colocou, tipo, é foda porque para em tal lugar. E eu soube de uma dessas coisas. Eu larguei o livro por 2 dias, assim, de ódio, sabe? De puro ódio, tipo, puta que pariu. Aí eu não desisti, eu fui ler. Tem livros que eu sei a história inteira, e ainda assim eu leio. O que eu não gosto de spoiler é quando eu não quero pegar e a pessoa me dá. Entendeu? Tipo, acontece tal coisa. Aí eu fico revoltada. Tipo, velho, eu não queria saber. Então, sei lá, eu li Imperium, por exemplo, faz muito tempo. Faz muito tempo. E eu li uma vez só. Tem muita coisa que eu não lembro de Imperium. Tipo, a hora que vocês falaram, no dia que a gente conversou com a Paty, eu fiquei tipo, cara, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. E aí eu peguei para reler, porque daí eu comprei o e-book, né? E aí eu peguei para reler e eu nem lembrava que tinha aquela cena no começo do Sergei com a mulher dele. Eu fiquei, gente, como isso aconteceu? Eu não lembrava disso aqui. O que tá acontecendo? Aí eu tô lendo e ela tá. Eu comecei a reler tem pouco tempo. Ela tá naquela festa que ela vai lá. E eu tô assim, gente, mas eu não lembrava de festa. Por que ela tá numa festa? Quem é esse Breno? Eu não lembro de Breno. Eu lembro de Adélia, mas eu não lembro de Breno. Então tem isso também. Tem coisa que eu esqueço e tá tudo bem. O foda é quando, tipo, sei lá, a gente vai fazer um episódio sobre Primal de Sangue e Osso e eu não li ainda. Eu não venho pro episódio. Eu vou falar assim, amigas, eu tô morrendo, não vou poder participar, sinto muito. Já mandou atestado, né? Eu só aceito para gravar se eu tiver lido, porque se eu começar a pegar spoiler, eu acho que eu quebro meu computador de ódio, assim, sem brincadeira. Que querida, gente. Mas faz parte, olha. No fim, eu e a Paty aqui, a gente super recomenda. A gente já sabe que Gabizinha prometeu que vai ler, então vai ser ótimo, que a gente vai poder surtar junto e ela vai poder trazer outras, sei lá, outras revelações, coisas que a gente não viu, com todos esses dados e informações. E eu acho que o principal do livro é esse, né, gatinhas? Acho que a gente falou tudo, acho que a gente já conseguiu trazer aqui. A Gabi vai mostrar alguma coisa. Eu só preciso dizer, você do YouTube. Gente, desculpa, a primeira vez que eu peguei essa capa, e aí eu vi isso aqui, e ela tá com verniz localizado, então ele brilha. Aí eu fiquei, cara, a minha mente, quinta série, olhou isso aqui e ficou, meu senhor, que coisa esquisita, cara branca é essa? Gente, não ficou legal esse verniz. Podia só ter deixado aqui o branquinho, mas o verniz foi assim, a gotinha. Eu nem tinha reparado. Agora você acabou com o livro. Desculpa. Se tivesse, não, é que eu bati o olho, eu fiquei, não. Se tivesse só no nome dela, no nome do livro e nas borboletas, eu já não gosto do verniz no roco. Eu fico, oxi, quem é você? Não. Eu tiraria as borboletas. Andressa, a gente não falou da raposa. O crime! Meu Deus, que crime! Tá bom, gente. Ela adota no começo um cachorro. E o cara fala, mano, isso não é um cachorro, isso é uma raposa. Ela, mas que fofura. Ela nunca tinha visto uma raposa branca, porque não tem na Terra dos Humanos. E aí ela adota a raposa, e a raposa meio que mordeu no começo, depois vira uma coisa fofa, e é o doguinho, tipo, é o pet da galera. Então é ela, o Kingfisher e a raposinha. E tem também, porque eles são 4, ela, o Kingfisher, a raposinha e o Carrion, e o ex dela.
É maravilhoso, gente. Esse livro é muito maravilhoso. Vocês precisam ler, porque o Karen é maravilhoso. O Talai dos Talaiados, ou Talai dos, não sei falar isso, também é Paladais, viu? Eu não tenho a menor capacidade de falar esse nome. Também é maravilhoso. E se você curtiu esse episódio, segue a gente em todas as redes. Se não curtiu, segue também. A gente tem outras coisas legais. Segue a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de inscritos, porque senão a gente não consegue continuar esse trabalho, né, amiga? E agora, gente, corta que vai entrar um clipe da Gabi falando como ela ama o Kingfisher, ele virou um marido. Olá, sociedade. Espero que vocês estejam me ouvindo, não, porque eu esqueci o microfone. Mas diretamente de Neuschwanstein, na Alemanha, acho que é assim que pronuncia, não sei. Eu vim contar o que eu achei de Quicksilver. Eu adorei o livro, eu gostei muito desse universo, achei ele muito criativo, saiu um pouco do que a gente estava acostumada de romantasia. Seguirei na série, porque de verdade foi um universo bem legal, adorei o sistema de magia, adorei toda a proposta com o alquimista e a versão do Mercúrio e tudo mais. Entretanto, aí vem o cancelamento, porque o Kingfisher é um grande não pra mim. Eu estava morrendo de medo que a minha amiga tivesse me influenciado, que eu estava indo já com preconceito com ele, mas depois de ler eu tenho a impressão que ela não me avisou o suficiente, que eu achei esse cara um escroto, com comentários até misóginos, achei ele péssimo, não teve nenhum momento que eu fiquei, ai, bonitinho, não, foi tudo por interesse próprio. Odiei como ele fazia ela se sentir pequena, se sentir burra, e ela agia como burra perto dele em vários momentos. Tipo, Kingfisher não colou pra mim, não gostei desse cara, não gostei da protagonista com ele, ela longe dele é ótima. Estou torcendo pra que ela fique com outro personagem, mas ele, não, gente, não deu pra comigo com esse cara. Não vai ser marido, ele está na minha lista de desgostos. Sinto muito, Paty. Não vou cadelar, vou fazer propaganda contra ele. É isso, sociedade. Fiquem aqui com este castelo de fantasia lindíssimo. E boa sorte para quem for ler e aguentar esse cara chato. Vai pelo universo, de resto, não. Viram só? Eu não falei que vinha aí? Se não veio, esse corte vai ser inteiro. Vai vir aí. Maravilhoso que ela já falei. Ela já tem certeza que a gente não sabe. A gente fez todo esse corte para vir incluir o corte da Gabi, mas eu tenho uma premonição de que vai vir um. Eu gostei, gente. E não é que eu gostei. Quem sabe? Eu acho que vai rolar. E gente, por favor, deixe de comentar. Comenta nos cortes lá no Instagram. Estou botando vários cortes nos nossos programas. Comentem nos cortes, comentem aqui no vídeo, comentem onde vocês quiserem, mas comentem, compartilham. Sei lá, façam tudo por nós, sócias. Lembre-se que é nosso. Quanto mais vocês estiverem participando, mais programas vão vir, mais coisas legais vão rolar. E o próximo episódio, quem quer contar aí? Conta, gente. O que vem no próximo episódio? Eu posso contar que eu tô com ranço. A gente vai falar de comédia romântica. Gosto tanto, nossa. Acho que eu vou entrar atestado também nesse dia. Não poderei vir, amiga, eu sinto muito. Estarei ocupada. Talvez seja... Eu abri para falar e engasguei. É sobre isso, entendeu? A gente vai falar de comédia romântica e vocês vão ter que me ver sofrendo. Não, quer dizer, conversando sobre isso. Não, a gente não vai falar de comédia romântica, a gente vai falar da Ellie Hazelwood, da autora. E lá a gente vai falar dos livros dela, mas a gente vai falar de... São o quê, por favor? Noiva não é comédia romântica. É o único livro, não é o único livro que eu li, porque eu li aquela bosta de No Fundo é Amor. Mas é o único livro dela que eu gostei. Mas eu não disse que a gente vai falar bem. Não é comédia. Comédia. Não tem nada, né? Não tem nada, não tem sal, não tem nada, não tem liga. Mas quem diz que a gente vai falar bem, a gente diz que vai falar. Não necessariamente a gente vai falar bem. Não é todo o livro da Ellie Hazelwood, que é maravilhoso, mas eu adoro a Ellie Hazelwood, eu sou cadelinha, eu tenho quase todos os livros, menos aqueles do xadrez, que eu acho muito chato, eu não comprei. Mas, então, no próximo episódio vai ser Ellie Hazelwood, o Ellie Verso, a autora que está o quê? Está sem Instagram, porque tem polêmica, tem babados, tem fofocas. Então, assim, tem aí a hipótese do amor. Todo dia a gente está ganhando chuva de spoiler do que vai ser o filme.
Então tem muitas coisas para a gente falar. A gente fala também o que a gente acha que vem aí em Mate, porque eu me nego a chamar de parceira. Então é isso, gente. O próximo episódio é sobre Ellie Hazelwood. Ai, vai ser difícil. Sinto que vai ser difícil. Vou deixar a Gabi se despedir, que eu tô aqui morrendo Olha, por dentro. eu só li um da Ali, enfim, da moça. No fundo, é amor. E eu li porque natação é um tópico que eu gosto muito. Eu competia na escola, então eu estava muito empolgada para esse livro de natação. E eu vou deixar para o episódio sobre como eu me senti lendo esse livro. Não, eu preciso contar para vocês, eu vou elaborar mais no episódio. Mas quando eu comprei Quicksilver, eu tava mostrando pro Renan, porque teve um caso aí de uma menina que copiou uma capa da Ali Hazelwood, não sei o quê. Aí o Renan fez assim, não é essa bosta aí que é uma fanfic de Kylo Ren, não sei o que. Eu falei assim, vários livros de fanfic disso. Aí ele, nossa. Aí eu falei assim, daí podemos julgar, né? Lemos Manacled. E com esta, queridos, vamos despedir. Sigam todos os perfis que estão aqui na tela. Ative o sininho. Por favor, não imploda o seu Kindle com o meu voodoo, tá? Comenta. Se você não comentou até agora, começa a encher de comentário. Vocês podem até falar, viu, Gabi? A parte estava certa. Você ama o Kingfisher agora. Porque vocês já sabem. A gente, quando tá gravando, não sabe ainda, mas vocês já sabem. Tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.